Boa noite, bem-vindo a mais um culto da nossa Igreja Batista Atitude em Portugal. É um prazer imenso receber vocês aqui hoje no nosso culto. Não deixem de entrar no nosso canal, de curtir o nosso canal. Compartilhem o nosso link do culto de hoje e não fiquem de fora do que Deus vai fazer nesta noite. Você é o nosso grande convidado e se está sendo muito bom para você, imagine para os outros. Hoje é o nosso culto especial, um culto de ceia e Deus tem muito para falar com você nessa noite. Então, eu vou deixar vocês com mais algumas informações da nossa igreja, então fique ligadinho com o nosso Atitude News. Sejam todos muito bem-vindos aí para Portugal. É um prazer receber você nesse domingo que Deus falará grandemente aos nossos corações. O Atitude News está no ar e está cheio de atrações. Confira! E para começar o Atitude News de hoje, tem uma pergunta para te fazer. Você já faz parte de uma célula? Você sabe o que é uma célula? A célula é constituída por um pequeno grupo de pessoas, onde nos reunimos semanalmente para adorar a Deus juntos, edificarmos a vida espiritual uns dos outros, orarmos uns pelos outros e levar pessoas ao Evangelho. Nós temos célula para todas as idades, crianças e adultos. E se você ainda não faz parte de nenhuma célula, baixe o nosso app Church Center e procure lá, Igreja Batista Atitude Portugal. Faça seu login e encontre uma célula para você. A base chegou na nossa igreja. Você já conhece? Ainda não? Olha, a Base é um time lindo de adolescentes sedentos por Jesus que querem revolucionar esse mundo. Se seu filho tem entre 13 e 18 anos, nós temos um convite especial para ele. Todas as sextas-feiras, às 21 horas, nós temos uma célula linda para adolescentes. Incentive seu filho a brotar na Base. Todos os domingos, às 19 horas, nós temos 2 cursos online. O curso de TLC com a nossa pastora Jaqueline Oliveira, que nos mostra a visão da igreja, e o curso ID. O curso ID é baseado em Mateus 28. Esse curso é ministrado pelo pastor André Oliveira, que nos incentiva a mergulhar na palavra de Deus e nos motiva a viver o nosso propósito nesse mundo, que é o ID de Jesus, a grande comissão. Você não vai ficar de fora dessa, né? E para encerrar o Atitude News de hoje, é com muita alegria que eu venho te convidar para a inauguração da nossa tão sonhada igreja. A Igreja Batista Atitude Portugal já é uma realidade. Nós teremos celebração da Santa Ceia, apresentação de novos membros, batismos, adoração e louvor ao nosso Deus e ministração da palavra. Grave esse dia 5 de setembro, na Estrada da Polima, em São Domingos de Rana, o chão vai tremer e o céu vai se abrir sobre aquele lugar. Venha! Traga visitantes, porque depois de Jesus, você é a pessoa mais importante. O Atitude News de hoje vai ficando por aqui, mas você já sabe, né? Para mais informações, acesse nosso site ibatitude.pt ou nosso Instagram, @iba.portugal. Fique agora com o culto de celebração ao nosso Deus e até a próxima. Tchau! Boa noite. Estamos aqui nos reunindo em louvor e adoração ao nosso Senhor. E neste momento eu quero convidar você para derramar o seu coração na presença de Cristo, para chamá-lo, para poder fazer parte deste momento com você. Lance ao Senhor agora a sua louvor, a sua adoração. Derrame o seu coração a Ele. Só para te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só o Senhor é digno do seu louvor e adoração. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora
te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Esse é um momento que você tem para render o seu coração ao Senhor, para entregar a Ele toda a sua vida. Que você entenda que nada mais importa a não ser essa entrega, nada mais importa lá fora, nada mais importa nenhum problema. O que o Senhor realmente está querendo de você nesse momento é que você se renda a Ele, que você reconheça a grandeza dEle e que você deixe tudo de lado e que você volte seu coração somente a Ele. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Descanse teu coração e se renda ao Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Ele é o Senhor que pode todas as coisas. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me
Senhor, eis-me aqui o teu povo, povo eleito, povo chamado, com o coração completamente rendido ao Senhor. Senhor, tu és tudo que nós precisamos. Nos rendemos a ti, Jesus, confiamos, Pai, no teu cuidado, no teu amor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração
Amém. Obrigada, Paizinho, porque Tu és santo, Tu és digno de ser adorado e em momento algum nós vamos ser abalados, né? E hoje eu vou deixar aqui para vocês Abacuque 3, 17 a 19, que diz: porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da mantalha sejam arrebatadas e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e farás os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as alturas. Gente, não importa a situação que vocês estejam vivenciando nesse momento, não importa o que vocês estão sentindo, não importa como está a sua família, como está a sua vida. O que importa é que Deus te garante a vitória. Não importa por onde você tem andado, Deus fará você andar como as servas. Deus te dará refúgio, Deus te dará fortaleza, Deus vai te dar refrigério nesse momento. Então, eu queria que vocês agora fechassem seus olhos, que elevassem suas mentes a Deus, para que a gente orasse e que a gente possa entender e compreender que o melhor de Deus está por vir, que Deus fará maravilhas e que tudo isso passará. O deserto é temporário, o deserto não é lugar de moradia, o deserto é lugar de passagem. Então nós vamos orar agora, pedindo a Deus que Ele faça esse deserto passar na sua vida, que chegue a bonança, que chegue o outro lado do mar e que vocês possam enxergar as maravilhas e andar em verdes pastos. Deus, nós confiamos apenas em Ti. Nós não queremos ser abalados por nada, nada que o mundo nos oferece, por nada que o mundo coloca na nossa frente, Deus. Nós sabemos que tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. E nós queremos, Senhor, andar como as corças, Senhor. Senhor, nos faça, Senhor, enxergar os céus abertos sobre nossas cabeças, sobre nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, Senhor. Pai, que nenhuma situação, Pai, que nós estejamos vivenciando neste momento, Senhor, nos tires de Ti, que tire os nossos olhos diante de Ti, Senhor, que nós possamos enxergar e possamos entender que o melhor do Senhor está por vir nas nossas vidas, Senhor. Faça chover sobre nós, Senhor. Nós queremos algo novo, nós queremos vinho novo sobre nossas cabeças, Senhor. Nós confiamos em Ti porque sabemos, Senhor, que em Ti nós podemos descansar, Senhor. Chega, Pai, chega de viver apreensivo, chega de viver ansioso, Pai, toda depressão, Pai, toda ansiedade, Senhor, caia por terra agora, Senhor, porque nós não aceitamos isso na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, Senhor. Nós repreendemos agora toda a obra do mal nas nossas vidas e na vida daqueles que nós chamamos de nosso. E tudo aquilo, Pai, que nós tocamos e chamamos que é nosso, Senhor. Guarda nossos filhos, Senhor. Guarda os adolescentes, Senhor, que é a futura geração, Senhor. Guarda a vida dos nossos adolescentes, porque eles são Teus e não são mais de ninguém. O diabo não tem vez na vida deles, Senhor. Livra eles do álcool, das drogas, Senhor, de todo e qualquer vício, Senhor. Pai, nós declaramos agora, Pai, a cura. Nós declaramos a cura sobre Portugal, Senhor. Nós declaramos, Senhor, um lugar, Pai, próspero, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que venha sobre Portugal, Pai, um mover sobrenatural e que esse mover comece a partir de nós, Senhor. Nós não queremos chegar ali, Pai, e continuar sendo os mesmos. Nós não aceitamos ser os mesmos, Senhor. Nós estamos começando algo aqui porque cremos que o Senhor já está aqui, que o Senhor já está fazendo algo diferente, Senhor. Pai, que o Teu sobrenatural venha sobre este país, porque nós não vamos ficar parados em Portugal. Nós queremos invadir a Europa, Pai, porque a Europa é do Senhor, o mundo é do Senhor, Pai. Nós declaramos Portugal, o Senhor é dono de Portugal, o Senhor é dono da Europa, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer neste lugar, através de nós, de todos aqui, Pai, que estão assistindo esse culto, que estão presentes. Nós declaramos e somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez e vai fazer e fará ainda mais. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Olá, irmãos. Graça e paz. Boa noite. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Nós vamos continuar nesse momento aqui de adoração, né? Eu sempre, quando falo de dízimos e de oferta, a gente fala sempre de um coração generoso, né? Teve um ano na nossa igreja, faz uns 2 anos mais ou menos, que o tema do ano foi Generosos como Pai. E assim, foi um ano que eu experimentei coisas que eu nunca imaginei experimentar um dia. Porque quando você entende que o coração que bate aí
dentro do seu peito, não é mais o seu, mas o coração de Jesus. É um coração que entende de fato que a obra de Deus, ela também faz parte do seu povo. Ela avança através da fidelidade e da generosidade dos filhos e filhas do Senhor. Então, quando a gente fala de generosidade, nós falamos de um coração doador. A gente fala de um coração que não está preso aqui nessa terra, mas um coração que está preso em Jesus. E aí você entende que tudo que você tem, a roupa que você veste, a comida que você come, o dinheiro que você tem para pagar as suas contas, a saúde que você tem, tudo isso vem do Pai. E é maravilhoso entender isso, que a adoração, esse entender a generosidade é um estilo de vida, né? E a gente sabe que a obra de Deus, ela avança através da fidelidade do seu povo. Então não seja lá, como Malaquias 3,10 fala, não seja alguém que rouba o Senhor, mas seja alguém que é fiel, que contribui, que participa com o avanço do reino. Tem muita gente que está dentro da igreja há anos, mas ainda não entendeu que precisa entrar no campo e jogar, precisa participar, precisa entender que Jesus se encontra com a sua generosidade. O alimento que chega na boca do órfão, ele não vem através, ele não cai do céu, irmãos. Deus conta contigo. Deus conta com o teu trabalho, com a tua generosidade. Deus conta de verdade com o povo dele, o povo santo. O povo que entende que a adoração, ela é um estilo de vida. E aí quando você vive essa realidade, você vive totalmente na dependência de Deus. Então, a obra de Deus aí na Europa, em Portugal, precisa avançar, irmãos. E a minha oração hoje é para que você entenda que Jesus, ele conta com você, conta com a sua fidelidade. A obra de Deus vai avançar através de um coração generoso como o seu aí. Você pode pedir isso ao Pai. A gente tem um QR Code aqui na tela, a gente tem as contas da igreja aqui. Você pode participar e você pode fazer parte desse sonho, para que você experimente o céu na terra, bênçãos inimagináveis, lugares que Deus vai te colocar que você nunca imaginou, simplesmente porque você rendeu o seu coração. E você está no campo, e você não está só assistindo na arquibancada, você está participando. E o avivamento também depende daqueles que têm um coração generosos como o Pai. Então adore ao Senhor e dê o seu melhor, mas dê com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor. Gotas de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Amém, irmãos? Nós vamos orar agora, agradecendo todos os dízimos e as ofertas que foram colocados hoje no altar do Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, Pai.
E a gente sabe que essa obra, Pai, é Tua, Pai. A gente sabe, Pai, que a obra, Pai, ela carece da fidelidade do Seu povo, Pai. Pai, levanta, Pai, um povo generoso em Portugal. Pai, prospera as nossas igrejas, prospera os nossos irmãos, Senhor. Pai, eu já profetizo, Pai, que todos os países da Europa, Pai, vão, Pai, ter uma igreja nossa. Pai, eu profetizo, Pai, recursos dos céus, Senhor. Pai, eu profetizo, Pai, a criatividade do céu se estabelecendo no coração e na mente dos Seus filhos, Senhor. Para que eles possam, sim, Pai, ganhar muito dinheiro, Pai. Para que assim, Pai, eles possam ter recursos para abençoar o avanço do Seu reino. Prospere essa obra e tudo que foi colocado no Seu altar hoje, Pai, seja investido totalmente, Pai, para que o Teu nome seja conhecido. Pai, não deixa faltar nada para os meus irmãos aí. Se alguém está sentindo, Pai, se alguém está passando por um momento de dificuldade, Pai, de escassez, Senhor, Pai, o Senhor é o Jeová Jirê, o Deus que provê, Pai. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pastor Léo, por essa ministração tão poderosa. Irmã Luciana com a gente hoje aqui também. Hoje, primeiro domingo de agosto, e nós estamos muito felizes que vamos ter a Ceia do Senhor hoje. Você é convidado a participar da ceia conosco, então já separe aí na sua casa, já separe aí o cálice, o pão. Faça isso porque é importante que você tenha comunhão conosco durante o momento da ceia do Senhor, né? Então, todo mundo se preparando, porque daqui a pouquinho nós vamos ministrar a ceia do Senhor. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração hoje, uma palavra muito poderosa que vai tocar o seu coração. Na verdade, é uma sequência de 3 mensagens, né? De 3 mensagens que nós queremos trazer durante esses 3 primeiros domingos de agosto, né? Falando sobre a frutificação segundo Jesus Cristo. O que Jesus nos ensinou sobre frutificar? E eu quero trazer essas palavras para você, para abençoar a tua vida. Para isso, nós vamos usar o texto de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Você pode acompanhar aí na tela durante a transmissão, ou pode abrir a sua Bíblia em casa também e anotar na sua Bíblia, sublinhar na sua Bíblia, João 15, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra abençoada ao seu coração. Então, meus amados, o livro de João, ele nos traz ensinamentos preciosos de Jesus, uma compilação de ensinamentos de Jesus acompanhados com os sinais que o Senhor Jesus promoveu durante o seu ministério, alguns sinais. Do capítulo 14 em diante, então, o Senhor Jesus, ele vai nos brindar, né? Vai declarar vários discursos, vários ensinamentos. E aqui no capítulo 15, nós vamos aprender sobre frutificação. Jesus trata desse assunto de forma muito detalhada e muito clara, mas repare que o capítulo 15 de João está entre o capítulo 14 e o 16, onde o capítulo 14 ele vai falar sobre a promessa do envio do Espírito Santo. E no capítulo 16, ele vai explicar a missão do Espírito Santo. Então já podemos antecipar que a frutificação, segundo o coração de Deus, ela vai passar por uma ação viva e poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Não existe maneira do ramo dar frutos na videira se essa seiva que produz vida na árvore, chamada Espírito Santo, não fluir até o ramo, para que ali o ramo tenha condições de florescer e de produzir o fruto na estação própria, né? Nesse início do discurso de Jesus sobre a frutificação, nós vamos ter então algumas verdades fundamentais sobre frutificação que
que você precisa entender, que nós precisamos entender e aceitar no nosso coração. Eu quero falar sobre elas hoje. A primeira verdade que nós encontramos nesse texto, e nós lemos no verso 1, Jesus afirma: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira. Aqui Jesus vai dizer, na verdade, que ele é a videira verdadeira. E ele enfatiza isso: eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Agora eu te pergunto, se existe uma videira verdadeira, provavelmente devem existir videiras falsas, né? O salmista Asaf, lá no Salmo 80, ele vai chamar o povo de Israel de videira. Veja bem, por que videira? Porque ela foi plantada, o povo de Israel foi plantado por Deus para produzir frutos. Frutos que pudessem abençoar todo o planeta, né? A videira, ela é uma planta que produz fruto delicioso, né? Quem não gosta de uva, né? É uma planta que se espalha e é uma planta que ela chega longe do local onde ela foi plantada. Ela vai se espalhando por onde ela encosta, né? No Salmo 80, então, Asaf, ele vai dizer: do Egito trouxeste uma videira, né? Do Egito trouxeste uma videira. Então ele compara o próprio povo de Israel com a videira. Agora, o plano de Deus para a nação de Israel era que essa videira se multiplicasse, se transformasse em uma vinha, né? Em uma vinha cultivada. E Deus deu todas as condições para que isso acontecesse. Agora, infelizmente, o profeta Isaías ele vai levantar uma acusação contra o povo de Israel, contra Jerusalém, para falar dessa realidade. Lá no capítulo 5 de Isaías, nos primeiros 2 versos, Isaías então declara: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Agora repare o que ele termina, o verso 2, ele declara assim: ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. O plantador da vinha, declara Isaías aqui, ele fez tudo. Ele colocou a vinha numa colina fértil, ele cavou a terra, ele tirou as pedras, ele plantou as melhores videiras selecionadas por ele, ele construiu uma torre de sentinela, fez um tanque de prensar uvas para produzir o vinho daquela vinha, e ele esperava, no fim das contas, apenas que aquelas videiras plantadas naquela vinha dessem uvas boas. Mas ele declara: mas só deu uvas azedas. Queridos, você sabe muito bem disso. Uva boa é bom demais. Agora, uva azeda é ruim demais. Ninguém aguenta chupar uva azeda. Quando você colhe a uva antes da hora e coloca na boca, aquilo é uma acidez tão grande que você não suporta. É pior que chupar limão, é horrível. Uva azeda é algo desprezível, né? Então você sabe a diferença entre uma uva boa e uma uva azeda? A diferença entre uma uva boa e uma uva azeda é o tempo da colheita. É você saber a hora correta de colher. Se você colhe antes da hora, quando você não espera o momento certo, quando você não aguarda o processo de amadurecimento pacientemente, a uva é colhida dura, pequena e muito azeda. O que Israel fez? Israel quis com as suas próprias mãos antecipar aquilo que Deus já tinha projetado para esse mundo, trazer o Salvador ao mundo através de Israel, luz para as nações. Mas eles não quiseram esperar. Eles foram atrás de outros deuses, eles fizeram alianças com outros povos, eles deixaram contaminar o seu povo com casamentos que na época eram ilegais. Então isso tudo tentando antecipar a frutificação que Deus ia trazer na hora certa, conforme o escritor aos Hebreus diz, na plenitude dos tempos. Então aquela uva produzida por Israel era a uva azeda. Agora veja, o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos é que aquilo que tinha sido predestinado para a nação de Israel não se cumpriu através da nação de Israel. Eles tinham tudo para ser nação, para ser luz das nações. Mas veja o que outro profeta, o profeta Ezequiel, também levanta acusação contra Israel. Lá em Ezequiel 19, no verso 10,
ele diz assim: sua mãe era como uma vide em uma vinha plantada junto às águas, era frutífera, cheia de ramos, graças às muitas águas. No verso 13, agora ela está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Falando do exílio, né? Onde Israel foi tirada ali da terra boa, da terra que mana leite e mel, para ser levada à Babilônia. Veja que o Senhor Jesus, quando faz a declaração, eu sou a videira verdadeira, para aqueles discípulos, para os fariseus e escribas que conheciam os profetas, aquilo fazia muita diferença. Porque Israel era conhecida como a videira, era conhecida como o lugar da vinha do Senhor. Jesus então faz uma declaração muito forte: a videira verdadeira sou eu, não o que aconteceu até agora. Como se Jesus estivesse dizendo: eu vou produzir frutos, eu vou me espalhar, eu vou realizar a obra que o Pai me enviou a fazer, e mesmo depois que eu for levado aos céus, eu vou continuar fazendo isso através do meu Espírito Santo que eu vou enviar. Agora veja bem, nem toda árvore foi plantada pelo Pai. Nem toda árvore foi plantada pelo Pai. Lá em Mateus, no capítulo 15, no verso 13, o Senhor Jesus afirma: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Mateus 15, 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. A videira plantada pelo Pai é Jesus. Se outra planta se levanta querendo produzir frutos, melhor que sejam esses frutos, mais gostosos que eles sejam, se não foi plantada pelo Pai, será arrancado pelas raízes. Nós sabemos que quantas vezes o homem tenta criar os seus atalhos, as suas religiões, as suas formas de pensar, as suas próprias justiças, e até dentro do próprio cristianismo, tentam melhorar o evangelho, tentam fazer de alguma forma o evangelho mais sofisticado, mais elegante, mais aceitável para o pecador. Quando Jesus vai dizer: ei, se essa planta não foi plantada pelo meu Pai, ela será arrancada pelas raízes, nada sobrará. Nós dependemos de Jesus única e exclusivamente para frutificar, porque se produzimos frutos fora de Jesus, mesmo dentro das igrejas serão uvas azedas. Serão uvas azedas. Mesmo aqui dentro você pode produzir algum tipo de fruto que não vai dar prazer para o Pai. Porque Ele é o agricultor e Ele virá para provar esses frutos. Serão eles deliciosos ou serão azedos? Terão eles o DNA de Jesus, que é a videira verdadeira, ou o DNA do legalismo, da religiosidade, da autopromoção? Nós precisamos entender isso, nós precisamos refletir nisso e saber que todo fruto que vem de uma conexão com Jesus, esse sim é um fruto que dá prazer ao nosso Pai. Uva gostosa e preciosa é uva da videira verdadeira. Essa é a primeira verdade desse texto que nós lemos hoje. Mas a segunda verdade que nós encontramos nesse texto para entender a frutificação segundo Jesus está no verso 2, onde encontramos uma segunda realidade. Se você encontrou a videira verdadeira e decidiu ser enxertado nela, ficar nela, agora você vai ser classificado entre dois grupos de ramos dessa videira. Dois grupos. Não estamos mais falando de videira falsa, estamos falando da videira verdadeira, né? Aí está aqui no verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então nós estamos falando de frutos que, mesmo estando na videira correta, que é Jesus, mesmo estando em Jesus, não dão frutos, né? E de ramos que estão em Jesus e dão frutos. Estamos falando de dois tipos de ramos que se conectam com a videira, né? Quem são esses que estão em Jesus e não frutificam, né? E o que acontecerá com eles? Nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Em Marcos, no capítulo 4, no verso 20, nós lemos que os que dão frutos são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra e a aceitam, e dão a colheita a 30, 60 e a 100 por um. Muitos recebem, querido, Jesus como Salvador, com muita alegria, né? Se arrependem dos seus pecados, mas logo depois são sufocados pelos negócios dessa vida, não tem raiz, a semente lhes é roubada. E sabe por quê? Porque não aceitaram a palavra, não receberam a palavra. Jesus explica, aquele que é lançado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a aceita, ou seja, deixa aquela palavra mudar os seus pensamentos, deixa aquela palavra mudar as suas atitudes.
Ele toma atitudes novas a partir da verdade da palavra. Tem muito crente que não aceita a palavra, são sábios aos seus próprios olhos, são crentes na medida deles, são crentes até onde lhes interessa, onde lhes convém, né? Mas quando confrontados pela palavra, se fecham, né? Ficam emburrados, dizem aquela frase diabólica, não é bem assim não. Tem vezes que o pastor traz uma palavra mais dura, uma palavra de correção, de exortação, você logo vê quem são aqueles que não aceitam a palavra, porque você logo vê que o semblante muda, né? Deixa eu te dizer uma verdade bíblica que muitos não gostam de ouvir. Todo ramo que não dá fruto, ele corta. Todo ramo que não dá fruto, ele corta. Isso é repetido por Jesus várias vezes no seu ministério, e por mais que não seja agradável aos nossos ouvidos, ele disse isso de várias vezes, de várias formas. Ele espera a frutificação de você. É natural que você frutifique estando conectado à videira verdadeira que é Jesus. Mas existe um outro grupo muito maravilhoso, que é o grupo dos que estão em Jesus e dão fruto. Esses ramos, eles são aqueles que produzem os frutos que Deus espera. Frutos de justiça, frutos de amor, frutos do Espírito, vinho novo, unção nova, presença manifesta de Jesus, frutos de salvação. É isso que Ele espera de nós, que produzamos frutos deliciosos e preciosos. Veja o que o salmista no Salmo 92 profetizou. Veja que coisa linda quando lemos Salmo 92, verso 12 ao verso 15. No Salmo 92, do verso 12 ao verso 15, nós lemos assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, não há nele injustiça. Os justos são aqueles que foram justificados pela fé, ou seja, aqueles que estão em Cristo, estão na videira verdadeira e agora vão produzir. O que acontece com eles? Primeiro, que o texto nos diz, eles florescem, ou seja, eles têm a fragrância de Cristo, eles têm o bom perfume do Senhor. Esses são os justos, aqueles que lembram a Cristo. Quando você chega perto, você diz, opa, tem alguma coisa de Cristo em você. Opa, tem alguma coisa que exala de você. É uma fragrância diferente. Parece que a sua sombra, ao passar pelas pessoas, produz bênção. Tem algo na atmosfera que muda nessa pessoa. Então, o justo, ele floresce. Ele é lindo e ele é cheiroso. Ele tem uma fragrância maravilhosa, que é a fragrância de Cristo. Mas o Salmo 92 também diz que, além de florescer, os justos crescerão. Eles crescerão. Querido, crescimento, aumento, prosperidade, isso é do céu sobre a sua igreja. Igreja não é organização, igreja é organismo, então ela cresce. Ela cresce e cresce naturalmente, porque ela está conectada na videira verdadeira. Então a promessa é que os justos florescerão e crescerão. A terceira promessa do Salmo 92 é que eles darão fruto, mesmo na velhice. Mesmo quando parece que já passou o seu tempo, mesmo quando parece que o ministério já acabou, mesmo que parece que, com tantas decepções que aconteceram, não tem mais jeito para você, porque a nossa força vem do Senhor, né? E ele diz, permanecerão viçosos e verdejantes, agradáveis de se ver, agradáveis de se estar, caem no gosto do povo, são bonitos, cheios de vigor, né? A Bíblia diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Quanto mais alegre você fica, mais bonito você fica, né? Porque estão na videira verdadeira, na videira verdadeira. Agora veja, não apenas você está na videira verdadeira e produz frutos, mas temos uma terceira verdade que precisamos aprender. Se você for produtivo, Deus vai te podar para que você dê mais fruto ainda. É isso mesmo. Quando o agricultor, que é o nosso pai, percebe que um ramo é produtivo, aquele ramo ganha a atenção do seu dono. Aquele ramo ganha o carinho, ganha o cuidado do seu dono. Aquele ramo agora está sob os cuidados do agricultor. Chamou-lhe a atenção por tantos cachos de uvas que produz. E ele pega a sua tesoura de poda e ele começa a te limpar. É a mesma palavra, podar e limpar, dos dois versículos é a mesma. Ele vai te limpando
Ele vai tirando as impurezas, a tirar tudo aquilo que está te impedindo de produzir mais frutos. Veja bem, em Mateus 25, 29, Jesus nos revela: pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Então, se você está produzindo muitos frutos, Deus te limpa, te poda, para que mais seja dado a você ainda. Lembra da parábola das 10 minas em Lucas 19? Aquele que produziu então de 1 para 10, para ele foi dado 10 cidades para ele governar. Ele não fazia a menor ideia que aquele dinheiro que deu 10 vezes mais lhe renderia então governo de 10 cidades. A quem tem, mais será dado, mas veja bem, a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa é a lógica do agricultor. Deus é um grande administrador dos seus dons, da sua graça, do seu favor. Você está produzindo agora? Fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Seja fiel no que Deus te deu para fazer agora. Você tem frutos? Se prepare, porque você terá em grande quantidade. São tantos frutos que vão transbordar o seu lagar, vinho novo e precioso do Senhor, através do ministério na sua vida. Se Deus está te podando agora, meu querido, não reclame. Esse é o cuidado do Senhor. Eu lembro quando a minha mãe me pegava pequeno para dar banho, que ela esfregava a minha orelha, que eu saía vermelho do banho. Mas ali, já com o banhozinho tomado, ela vinha ali com aquele leitinho quentinho, com o biscoitinho, eu tomava ali, eu já dormia o soninho da tarde. Que delícia, que tempo bom. Ai, que inveja das crianças hoje, como é bom ser cuidado. Mas na hora que ela estava me esfregando assim, ai mãe, que isso? Eu hoje ficava meio assim, para que isso tudo? E ela estava cuidando de mim, né? Quem tem mãe assim sabe o que eu estou falando. Deus tem cuidado com você, Deus vai te podando, Deus vai cuidando, vai purificando, porque você chamou a atenção dele. Você produziu enquanto ainda tinha pouco, ele vai te botar sobre muito. Deus só poda aqueles que produzem algum fruto. Você é um privilegiado. Deus tem cuidado de você. Deus vai tratando com você, às vezes da forma que você às vezes nem esperava, mas Deus trata com você. Não negue o tratamento de Deus na sua vida. Deus está limpando os ramos produtivos, porque vem aí a segunda onda do avivamento e você vai fazer parte disso, para que você tenha grandes frutos para apresentar. O nosso Deus está para derramar um avivamento como nunca antes foi visto sobre toda a terra. E Ele está te limpando hoje para que os frutos sejam tais que você nunca imaginou. Quem sabe esse período de pandemia foi para que você fosse podado, que você fosse tratado, para que você voltasse seus olhos para Deus de outra forma. E não simplesmente deixa a vida me levar, né? Mas se você agora tem uma devoção diferente com o seu Deus. Bom, temos uma quarta e última verdade nesse texto. A palavra grega usada por João aqui no seu evangelho de poda é katairó. Essa palavra significa tornar limpo pela remoção de elementos indesejados, eliminar o que não é frutífero pela purificação. Purificação aqui, separação daquilo que estava misturado. Podar. A poda que Deus faz em nós, queridos, ramos frutíferos, é um processo de purificação. Esse assunto da purificação merece por si só uma série de mensagens, só para falar dele e esgotar todo o assunto. Mas Jesus nos ensina um caminho aqui a partir do verso 3. Ele diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Vocês já estão limpos pela palavra. O que Jesus está nos ensinando aqui, nos revelando aqui, é que Ele é o sabão que vai te limpar e remover as impurezas da sua vida. E esse sabão se chama Palavra de Deus. E Ele mesmo é a palavra, é o verbo que se fez carne. Precisamos, querida, da palavra de Jesus revelada. O Senhor Jesus, respondendo a Satanás lá na tentação do deserto, diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos de vitamina B, Bíblia, removedor de impurezas espirituais. É a palavra de Deus. A palavra de Jesus, que Jesus estava proferindo para os seus discípulos, já era um removedor de manchas, já era o sabão dos lavandeiros que Malaquias profetizou lá em Malaquias 3:2. O próprio Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lembra? Jesus está presente para te limpar, para te purificar, para te deixar limpinho através da palavra dele. A poda do nosso Deus, algumas pessoas vão dizer que é castigo, Algumas vão dizer que Deus vem ali para produzir algo ruim na sua vida. Não, Jesus fala, não é assim que a poda é feita. A limpeza é feita através da minha palavra.
através da minha correção, sim, da minha exortação, sim, mas também da minha consolação, do meu ensino, do meu encorajamento. Afinal de contas, esse é o Espírito Santo que habita em nós e que tem essa ação em nós. Isaías 1,18 diz, né? Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. É Jesus e a sua palavra para te purificar, amém? Já está produzindo fruto? Então ele está vindo para limpar, para te purificar, para te podar, para que você produza ainda mais. Quanto mais cheio de Jesus, mais limpo por Jesus. Quanto mais cheio da palavra, mais purificado por Jesus. E eu queria trazer hoje essa palavra muito simples para o teu coração. Não existe frutificação sem Jesus. Não existe frutificação fora da videira. E a videira verdadeira, com frutos bons. Não existe frutificação abundante sem a ação purificadora de Jesus. Tem que ouvir a palavra e aceitar a palavra purificadora. Já produziu frutos? Já produziu em outros ministérios, em outras igrejas, ou até aqui mesmo? E hoje está aguardando a restauração do seu ministério? Talvez você precise passar por um processo de poda, de purificação. Saiba que, enquanto você não deixar o agricultor, o pai, fazer isso em você com o sabão mais precioso, que é a palavra de Jesus, você não vai romper, não vai chegar na sua virada. Submeta-se à ação da palavra de Deus na sua vida. Né? Tenha fome da palavra, tenha sede de Deus, procure o seu amado todas as manhãs, assim como Salomão declarou lá em Cantares, né? 6:3, eu sou do meu amado é meu, ele me apacenta, o rebanho entre os lírios. Procure o seu amado, procure a palavra de Jesus para que você seja purificado. E eu fecho aqui, disse que era a última verdade, tem mais uma. Eu fecho aqui com a última verdade desse texto, no verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Que promessa maravilhosa, né? Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Não há frutificação que se não permanecermos em Jesus. Permanecer é diferente de estar. Permanecer é diferente apenas de encostar. Permanecer indica perseverança. Aquilo que não desiste, aquilo que não para, indica desejo grande, indica esforço. A definição da palavra diz conservar-se ou persistir no mesmo estado ou qualidade sem mudança. Permaneçam em Jesus. Sabe, querido, muitos ventos vão soprar, muitas tempestades vão descer, mas aquele que permanecer em Jesus vai frutificar. Diz, permaneçam em mim, mesmo que os ventos soprem. Aqueles que se agarram na videira vão estar aptos para produzir os frutos para Deus. Lembra 1 João 2,6? Ele diz, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Não tem que só estar, tem que permanecer. O seu dia a dia, sua qualidade de vida, o seu jeito, o seu respirar. Como diz aquela canção, tu és meu respirar. Tem que ser isso, tem que estar permanecendo em Jesus, conectado em Jesus. Você está em Jesus, então você tem o DNA dele. Você se parece com ele, você anda como ele andou, cheio de graça e de verdade, pronto a amar, pronto a se esforçar por aqueles que ele ama, pronto a produzir frutos. Quem anda com Jesus, anda como ele anda. Se pergunte, o que ele faria? O que ele faria? Quem diz estar nele, convida visitantes para a célula, se dedica no discipulado, é fiel no tempo a sós com Deus. Quem diz estar nele, tem prazer em vir à casa de Deus. Assim como ele, ainda criança, foi lá parar no templo, lembra? Porque era lá que ele devia ser encontrado. Quem diz estar nele não se abala facilmente. Quem diz estar nele trabalha para o reino de Deus com alegria, não por obrigação. Quem diz estar nele busca primeiro o reino de Deus, sua justiça, e crê que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quem diz estar nele não olha para os problemas, fita os olhos nele. Quem diz estar nele anda de acordo com os caminhos dele, porque dele e para ele são todas as coisas. Amém? Eu quero falar com você que talvez não recebeu a Cristo ainda na sua vida. Nós queremos frutificar, queremos ver muito de Deus acontecendo na nossa igreja, mas nós temos que apresentar a Cristo para você também. Você precisa de Jesus, você precisa da videira,
verdadeira. Você precisa andar com Ele. Jesus te ama e te convida hoje a se juntar a Ele. Abra o seu coração para Jesus hoje, entregue o seu coração para Ele. Faça desse 2021, que pastor, já está acabando. Está acabando não. O dia da salvação é hoje. A Bíblia diz, hoje é o dia aceitável da salvação. Hoje é o dia de você receber a Cristo. Hoje é dia de começar tudo novo na sua vida. Deus tem grandes planos para você, coisas que você nem imagina. Estar conectado na videira é a melhor coisa que você pode fazer hoje. Permanecer nele para produzir frutos bons, frutos maravilhosos, coisas de que as pessoas vão se orgulhar de lembrar. Qual tem sido o significado da sua vida? Qual tem sido os frutos que você tem produzido? Você tem vivido ou tem sobrevivido? Você tem produzido algo para a eternidade ou você tem produzido coisas que amanhã ninguém se lembra? Talvez você precise de propósito e significado na sua vida. Jesus diz, vinde a mim, eu sou a videira verdadeira. Todo aquele que estiver em mim produz fruto. Esse eu limpo, eu purifico para produzir ainda mais. É por isso que nós vivemos de glória em glória, do aumento do seu governo, sempre andando em triunfo, porque Jesus cuida dos seus. Eu te pergunto, de que serve um ramo jogado no chão? Um ramo que não está conectado na videira que é Jesus. Serve apenas para ser pisado e lançado fora. Não produz nada. Não tem vida em si mesmo. Você só terá vida em si mesmo quando tiver Jesus no seu coração. Quando simplesmente receber Ele pela fé no Filho de Deus. Aceitando que Jesus morreu na cruz para limpar os seus pecados, para te purificar, para perdoar os seus pecados. Ele ressuscitou e venceu a morte para te dar nova vida juntamente com Ele. Essa é a verdade do Evangelho e você pode aceitar essa verdade hoje. Só fazendo uma oração sincera no seu coração aí junto comigo. Repita junto comigo aí na sua casa agora. Santo Deus, eu entendi que eu não posso ficar desconectado da videira. Eu entendi que eu não posso produzir frutos se eu estiver longe da videira verdadeira que é Jesus. Por isso hoje eu recebo a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E pela fé no nome do Filho de Deus, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor me encha do Teu Santo Espírito. E que o Senhor me receba nessa família de fé, nessa família de Deus. Porque hoje eu recebo a Jesus no meu coração. E eu quero me arrepender dos meus pecados, transformar a minha vida numa vida de que o Senhor possa se orgulhar. Senhor, eu hoje recebo a Cristo pela fé e lhe agradeço já no nome do meu Jesus. Amém e amém. Se você está na sua casa, fez essa oração com toda a sinceridade do seu coração, isso significa então que você recebeu vida eterna e perdão sem igual. Se você fez isso, manifeste o seu desejo, coloque aí no nosso WhatsApp, nesse número de telemóvel que está aí. Pode usar o QR Code também para preencher um formulário, para nós conhecermos você. E aí você vai poder ser contactado por nós e ser indicado para uma célula para ser bem cuidado, bem tratado, bem discipulado. Nós temos maior prazer de poder te ajudar a caminhar com Cristo. Então faça isso. Nós queremos te conhecer. Se você está no chat, no YouTube, e não tem nenhum acesso a nada disso agora, você pode escrever aí no chat, dizer, eu recebo a Jesus. E alguém da nossa equipe vai entrar em contato contigo também. Mas nesse momento eu quero convidar toda a igreja a participar da Ceia do Senhor juntamente comigo. Uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, nós celebramos a Ceia do Senhor. Esse momento que Jesus nos ordenou que deveríamos fazer para não esquecer aquilo que Ele promoveu para que uma nova aliança fosse estabelecida entre o homem e Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo então faz algumas orientações a respeito da ceia do Senhor. E ele diz no verso 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão
e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. O corpo de Jesus Cristo foi dado em favor de nós. O profeta Isaías vai dizer que pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Ele promoveu então, através da doação do seu corpo, uma liberação do poder de Deus, uma liberação de cura. E nós queremos agora, em comunhão com o corpo de Cristo, comer do pão, mas agradecendo a Jesus, porque Ele disse: esse pão é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Esse corpo foi moído, foi pregado na cruz em favor daqueles que creem no nome do Filho de Deus. Então, em memória do corpo de Jesus pregado na cruz do Calvário, comamos todos do pão. Aleluia. Continuarmos a leitura no verso 24, no verso 25 diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O sangue de Jesus, ele simboliza uma nova aliança. Uma aliança de amor, uma aliança eterna, uma aliança superior à aliança da lei, uma aliança da graça. E o Senhor Jesus disse: olha, não se esqueçam disso, façam isso em memória de mim. Anunciamos a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, agora todos juntos, tomemos do cálice. Nós vamos cantar uma canção agora, em louvor ao nosso Deus. Eu quero te convidar a terminar esse culto louvando a Deus junto conosco e agradecendo a Ele pela morte do seu Filho na cruz e pela sua vitória e por tudo que Ele fez por nós. Te agradecemos porque a graça nos alcançou. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana, no nome de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que paga